Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos e aplicações. E hoje nós vamos falar sobre o método dos mínimos quadrados discreto. Nós vamos apresentar um exercício com mínimos quadrados discreto e também um outro com a família não linear dos parâmetros. No primeiro exercício, exercício 1, eu tenho aí uma tabela fornecendo valores de x e de y e eu quero aproximar por uma parábola. Eu vou fazer a solução agora. Se você quiser pausar, você resolve e depois assiste o resultado. Bem, então nós temos a tabela e o que a gente tem é que a suposição é que o movimento é sujeito à ação somente da gravidade, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que nós fazemos é fazer a montagem da aproximação. F de x eu escrevo como aproximadamente por mínimos quadrados por a vezes a mais b vezes x menos 3 mais c vezes x menos 3 quadrado. Então você vê que eu coloquei aqui no lado esquerdo a coluna correspondente aos valores tabelados de f e do lado direito, nessas três colunas, são as funções que multiplicam a, b e c que foram tabelados nos valores de x e da tabela de 1 até 5. Muito bem, então o que nós vamos fazer são duas interpretações. Então a primeira delas corresponde a você fazer uma projeção ortogonal da coluna da esquerda sobre as combinações lineares das três colunas da direita. Então é uma projeção ortogonal de f sobre o subespaço gerado pelas colunas do lado direito. A outra interpretação é que nós podemos também supor que você tem um sistema sobredeterminado, com mais equações do que variáveis, nesse caso é impossível, e você procura não mais uma solução ABC do sistema linear, mas o que você procura é uma solução onde a diferença B menos vezes a matriz A vezes a coluna X aqui, seja a menor possível. Você procura a solução de mínimo resíduo. Na verdade, quando você fala em projeção ortogonal, você também está procurando qual combinação linear com coeficientes A, B e C aqui do lado direito, de forma que a distância entre o lado direito e o lado esquerdo seja o menor possível, ou a diferença entre o lado direito e o lado esquerdo tenha a menor norma possível. Muito bem. Então, o que nós fazemos agora é fazer a montagem do sistema normal correspondente para encontrar a projeção ortogonal. E o que você tem que fazer é que, aqui eu coloquei o nome de F, G1, G2 e G3, são as três colunas que aparecem do lado direito, e a montagem do sistema normal é feita através do produto interno de GI por GJ. E daqui do lado direito é o produto interno de F por GJ. Ok, então veja aqui, a primeira operação, o produto interno G1 por G1, a coluna 1 vezes a coluna 1, dá 5. E aqui você coloca o G1 ponto G2, então dá 0. E depois, aqui você vê que aparece em dois lugares, E também você coloca G1 ponto G3. Então o produto interno de G1 por G3 dá 10. Aqui e aqui. E depois, o produto interno de G2 por G2 também dá 10, E G2 por G3 dá 0, assim. E finalmente o produto interno de G3 por G3 dá 34. Desse lado você faz F, produto interno de F por G1, F ponto G1, então dá 304, você faz esta coluna vezes essa. Depois G2 vezes F dá menos 252, e G3 vezes F dá esse 546. Ok, então você tem um sistema linear, e a solução do sistema linear vai fornecer para mim quais são os coeficientes da projeção ortogonal. A outra observação é que, se você escrever no formato de sistema sobredeterminado, quando você calcula os produtos internos GI por GJ, o que na verdade você está fazendo é o produto das várias colunas da matriz A do sistema linear entre si. Isso corresponde a você multiplicar a esquerda pela matriz transposta. Então, se você fizer os produtos das linhas da matriz transposta, que são as colunas da matriz A, e fizer o produto, você vai calcular os vários produtos internos que você precisa.
Mesma coisa aqui, né? Aqui, quando você multiplicar essa matriz transposta, né? A matriz transposta das colunas, né? Do sistema, né? Então, você terá aqui o lado direito correspondente aos mesmos coeficientes do sistema normal. Então, independente da maneira com que você faz ou interpreta, você faz a operação, você obtém o mesmo sistema normal correspondente. Ok, então para você resolver isso, você nota principalmente aqui nós vamos achar o valor de B inicialmente, né, porque é mais simples, e depois nós resolvemos o sistema 2 por 2 em A e C final. Aqui eu decidi só para mudar um pouquinho, coloquei aqui a regra de Cramer para fazer o cálculo do A. E aqui também para calcular o C também, eu usei a regra de Cramer. Aqui aparecem as frações. Muito bem, então uma vez feito isso, o que nós encontramos são os coeficientes A, B e C, né, da aproximação da trajetória do objeto. Substituindo, eu tenho aqui assim, e eu posso, se quiser, simplificar dessa forma. E como uma das perguntas que aparece depois é o que acontece com a altura do edifício, ou do objeto, de onde foi lançado, então quando a gente vai usar aqui o valor de x igual a zero para fazer o cálculo do y de zero. Ok, então o que seria aí na outro item? Então a gente substitui x igual a zero e aí a altura do edifício ficou 105,4 metros. Ok, agora para a velocidade. Para você fazer isso, uma observação é que a única aceleração que aparece é a aceleração da gravidade, de modo que y2 pontos dá menos 10, já x2 pontos dá zero porque você não tem aí forças laterais. Muito bem. Agora, para a gente continuar, nós calculamos, escrevemos a equação da trajetória e calculamos isso implicitamente em relação a t. Eu derivei, né, aqui ficou bx ponto e mais 2c x ponto, ou x menos 3 vezes x ponto, que aparece na derivada do x menos 3 ao quadrado. Muito bem? Calculando a derivada novamente, aparece bx2 pontos aqui, e quando eu derivo este lado, aparece um outro x2 pontos aqui. A derivada aqui no meio ficaria 2c x ponto vezes x ponto, que aparece x ponto ao quadrado. Então, essa parte aqui, o x, 2 pontos, essa parte e essa outra parte são iguais a zero e vão desaparecer da equação. Por outro lado, y2 pontos, quando t é igual a zero, dá menos 10 também, e x ponto ao quadrado vezes 2c, que é essa parte que sobrou aqui no meio, vai fornecer para mim qual será a velocidade. Então, nesse caso, eu calculei que x ponto ao quadrado vai dar menos 5 sobre c, e o c, substituindo o valor de c calculado no sistema normal, o resultado dá 35 sobre 31. Ok, então agora para eu calcular qual que seria a velocidade, a componente vertical da velocidade, eu substituo t igual a zero nesta equação aqui em cima. Então eu coloquei aqui embaixo, e agora nós substituímos o valor de x ponto, que é constante para a gente, né? Ficou raiz quadrada de 35 sobre 31 aqui. O valor de c nós substituímos também, e o x de zero é igual a zero. Então ficaria assim, então eu acho que coloquei meio que explicitamente, tá? E aí nós simplificamos isso tudo aí, deu 48 sobre raiz de 108. Ok, então uma vez que eu achei quais são os componentes, aqui no caso horizontal e vertical, nós calculamos a rapidez, né, o módulo da velocidade, fazendo x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Que a gente substitui e o resultado deu aí em torno de 1,8 metros por segundo. Muito bem. Então, esse aqui resolveria a parte com os componentes horizontal e vertical da velocidade, assim como o módulo da velocidade. Ok? Para ilustrar, aqui a escala é pequena, aqui são 100, né? Aqui ficou 1, 2, 3. Mudei a escala para ficar mais fácil de enxergar, então é difícil de enxergar que a partícula está sendo, o objeto está sendo jogado ligeiramente para cima, né? Tem uma curva aqui em cima e o ajuste dos dados se apresenta aqui. A questão é que, normalmente, nós precisamos gostar do gráfico que aparece. Se a gente ficar contente com o gráfico, provavelmente está certo. Né? Se nós não ficarmos contentes com o gráfico,
provavelmente está errado. Ok, então na próxima tabela, ou perdão, no próximo exercício nós temos uma tabela e eu quero aproximar usando uma aproximação onde P e E não são parâmetros lineares da aproximação. Né? Então, neste daqui, o que eu tenho que fazer é fazer uma linearização. E existem mais de umas linearizações que podem ser feitas. Então, a gente vai fazer as duas. Tá? Então, a primeira delas, o que eu vou fazer vai ser, para tornar isso linear, nós vamos inverter. E nós vamos fazer as operações como se, no lugar dessa aproximação por mínimos quadrados, tivesse um sinal de igualdade. Né? Então, atento, né, que isso que nós vamos fazer só é verdade se aparece, só é equivalente, né, se aparecer um sinal de igual aqui, o que não é o caso. Então, aqui nós, fazendo isso, invertemos e repara como apareceu, continua não linear nos parâmetros E e P, exceto que ficou linear nos parâmetros 1 sobre P e menos E sobre P. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma espécie de regressão linear. Então, eu coloquei ali. Coloquei a tabela de 1 sobre R, à esquerda. Coloquei a função constante igual a 1 aqui. E aqui eu coloquei os cossenos. Só fique atento, né, que aqui são os dados da tabela foram dados em graus, como costume, no caso, nesse tipo de problema. Mas fique atento aí para não usar isso em radianos. Então, montando o sistema normal correspondente, como fizemos no outro exercício, aparece aqui, né, 1 sobre P e menos E sobre P correspondem aos parâmetros, e o que nós fazemos, resolvemos isso e achamos os valores de 1 sobre P e de menos E sobre P, resolvendo o sistema 2 por 2. Aqui nós achamos o valor de P, e substituindo na equação embaixo, nós achamos o valor de E. Ok, para fazer uma ilustração, né, eu tenho ali, nesse desenho, qual que seria os pontos tabelados, que são em vermelho, e em verde corresponde à trajetória aí correspondente da curva. Ok? Então eu tenho ali, né, nós gostamos do gráfico, etc e tal, mas acontece que existem outras linearizações que podemos fazer. Nós vamos fazer mais uma. Então, nessa outra linearização, o que eu vou fazer é algo mais heterodoxo, né? A gente não é comum, mas a gente vai pegar esse 1 menos e cosseno de θ no denominador, nós vamos multiplicar do lado do R. Lembrando sempre, né, que as operações é como se nós tivéssemos sinal de igual, mas não é. Então, o que nós achamos são aproximações que não são equivalentes às aproximações originais. Então, essa é a aproximação em cima, que é não linear em P. Não é equivalente à aproximação que nós vamos fazer aqui. Então, isso aqui vai se tornar um linearizado, onde eu peguei e isolei o R desse lado e passei do lado de cá R e cosseno de θ. E repara como ficou peculiar, porque eu quero aproximar o R do lado esquerdo, mas o R também aparece do lado direito. Ok, então eu fiz assim, coloquei a coluna do R, coloquei constante igual a 1 aqui, e a função R cosseno de θ que apareceu do lado direito. Então, olha só, o que aconteceu? Então, eu vou montar agora o sistema normal. Então, ficou assim, sistema 2 por 2, e nós pegamos e resolvemos, né, diretamente quem que é o P e o E. E colocamos lá no gráfico correspondente. Então, se você olhar o gráfico que nós achamos agora e o gráfico que nós achamos antes, ok, é tudo bonitinho, né, tudo bem, exceto que agora nós vamos decidir qual das duas linearizações nós vamos usar. Né? Para você fazer isso, só vamos retornar em como é que nós estamos fazendo. Então, nós temos que na linearização número 1, eu tinha essa aproximação por mínimos quadrados, e o erro quadrático correspondente a essa aproximação é a soma das diferenças entre o lado esquerdo e o lado direito. Então eu faço assim. Né? Aí, bem, a gente faz também a outra linearização, que seria essa aqui. Linearização 2 era essa aproximação, e o erro quadrático dessa aproximação ficou escrito aqui. O erro quadrático da linearização 1 e o erro quadrático da linearização 2
não são equivalentes. Mas o que nós queremos não é nenhuma dessas, né? Porque esses dois erros quadráticos são mínimos em cada uma das aproximações respectivas. Ocorre que me interessa essa daqui. Essa é a minha aproximação original que foi procurada. E o erro quadrático é ainda uma outra coisa, né? E é isso daqui que nós vamos usar como critério de desempate para o erro quadrático das duas linearizações. Então, se a gente substituir os valores de P e E encontrados na linearização número 1 e na linearização número 2, nós encontramos valores do erro quadrático EQ diferentes, mas o menor dos dois seria correspondente da linearização número 2, que é a segunda conta que nós fizemos. Ok, mas então essa seria a escolha aí correspondente se nós usarmos somente linearização. Por outro lado, a pergunta é que se a gente quisesse melhorar isso, e nós podemos. Tá? E para fazer isso, nós vamos considerar como é que nós vamos encontrar um ponto de mínimo do erro quadrático. Isso ocorre quando o seu gradiente, quando as suas derivadas parciais em relação a P e em relação a R dão iguais a zero simultaneamente. Isso fornece para a gente um sistema de equações não linear em P e E, que pode ser resolvido usando o método de Newton, ou então algum outro método iterativo que não envolve calcular as derivadas parciais das funções que aparecerão aqui. Então, o método de Newton teria que usar o hessiano da matriz EQ, ou as duas derivadas parciais das derivadas parciais, ou algum outro método que não precisa disso. Ok, então se a gente fizer isso, nós precisamos, como é hábito, nós precisamos aqui dessa boa aproximação inicial. Então, no caso, o que nós faremos é utilizar a solução que encontramos com o problema linearizado e nós usamos como aproximação inicial para o método de Newton ou para o outro esquema iterativo para encontrar a solução desse sistema 2x2 não linear. Ok? Então, fazendo isso, se eu usar como chute inicial ou como aproximação inicial as duas soluções, né, tanto do problema linearizado 1 quanto do 2, o resultado é o mesmo. Nós encontramos uma solução ótima, onde o erro quadrático é ligeiramente inferior ao erro que aparece na linearização número 2. Só para ter uma noção, aqui tem um gráfico. Eu coloquei junto a solução do linearizado número 1 e do 2, então repara como eles são diferentes, e qual seria a solução ótima, que seria essa outra aí em preto. Enquanto que quando você está perto das medições, e também aqui, no caso, perto no periélio, né, da trajetória, então você tem, é difícil de você distinguir as duas, mas por outro lado, aqui, né, aqui no afélio, você tem aí algumas diferenças que são maiores. Espero que tenha sido útil e bons estudos para vocês.